Bom dia. Bom dia. No caso, sabe, eu queria muito aqui, né, no caso, por exemplo, na verdade, antes, né, de começar, de agradecer o pessoal da Local Web, no caso, principalmente também, no caso, o pessoal do PHPSP. Alguma coisa deu errado aí, amigo? Ou será que foi aqui? Ok? E, na verdade, hoje, eu vou, no caso, vou dar uma palestra um pouquinho diferente do que eu tenho costume de dar, que é um pouco mais técnica, né? De falar, né, por exemplo, de linguagem, de frameworks, tudo. Mas hoje eu vou pegar e vou falar, por exemplo, sobre algo que tem me, vamos dizer assim, cativado muito de um ano para cá, que é sobre carreira. Mas eu, sabe, não vou falar de carreira de títulos, isso, não. No caso, hoje aqui eu vou pegar e vou falar de open source. E eu vou contar, vamos dizer, tipo assim, um pouquinho de que maneira que o open source mudou a minha vida, assim, sabe? Literalmente pegou e virou de cabeça para baixo, assim. Então, no caso, eu fiz aí uma palestra de 50 minutos, 1 hora. No caso, eu sou gago, então eu sempre tenho que fazer antes para pegar e para durar esse tempo. Mas, entre isso, se vocês quiserem fazer perguntas no final, fiquem à vontade. Se quiser, por exemplo, no meio da palestra, ou aqui, isso aqui, pode ficar à vontade, sabe? Na verdade, hoje eu queria que isso aqui fosse um pouco mais como, vamos dizer, tipo assim, um bate-papo, tá? Por exemplo, eu sou como vocês, sabe? Eu, no caso, tipo assim, estava aí ontem, no caso, estou hoje aqui, e eu, sabe, espero que, no caso, né, que no futuro muita gente que está aqui esteja aqui, que está aí, esteja aqui, né? Bom, enfim, né, chega de pegar e de falar. No caso, por exemplo, a minha vida, por exemplo, em emojis, assim, só para ficar um pouco mais rápido, por exemplo. Sou casado, tenho, no caso, um filho de 2 anos, uma que está chegando agora, semana que vem, no sábado. Na verdade, a minha história com o PHP em si começou há muitos anos, né? No caso, atrás, né? Eu tenho essa carinha de novinho, mas, né, no caso, minha carteira de identidade é muito antiga. Estava na faculdade de computação, comecei em 2003, por aí, e em 2004 eu tive uma aula de um cara lá, no caso, tipo assim, um senhorzinho, que disse uma frase que marcou muito a minha vida, assim. Ele falou, olha, vocês estudem muito, porque senão vocês vão acabar mexendo com web. Naquela época não tinha a web que a gente usa, né, que a gente possui hoje tudo, e era, caso tipo assim, o pavor de, né, por exemplo, de absolutamente todos ser webmaster. Isso era o ó do Borogodó. Enfim, no semestre, né, por exemplo, seguinte, eu conheci o PHP. E ali as coisas começaram a fazer sentido para mim, sabe? Eu tinha aula de banco, mas eu tinha aula, por exemplo, sabe, por estrutura de dados. E ali eu pude ver as coisas juntas, sabe? Como se pegasse todas as, vamos dizer, tipo assim, as pecinhas, né, fosse pegando e juntando, e eu tinha uma aplicação. Por exemplo, um request, um processamento, uma resposta. E aquilo, né, eu falei, pô, que do caramba isso aqui. E aí eu comecei com PHP e nunca mais peguei, larguei. E ainda, né, estou na área já aí há cerca de 14 anos. Bom, durante 9 anos eu tive uma agência de publicidade. Agência de publicidade. A gente tinha uma área de rádio, né, tal, de comercial para TV, e uma área de web, que era a minha área. A agência era, por exemplo, 50-50, né, no caso eu e um outro sócio. E aí é um pouco do que eu vou contar para vocês hoje, mas hoje eu, na verdade, trabalho de casa, remoto, para uma empresa dos Estados Unidos. Sou, na verdade, o único funcionário de fora de lá. Temos aí 50, 60 pessoas. Mas existe alguma coisa errada? Espera aí. Será que é aqui que está? Ah, será que é isso? Você quer que eu use o seu? Tá, beleza. Bom, né? No caso, merdas acontecem. Enfim. Aí, e eu hoje, no caso, eu sou funcionário dessa empresa americana e, no caso, hoje faço o meu curso de doutorado em ciência da informação. Eu gosto de pegar, no caso, sabe, de estudar tudo. Esse aí sou eu trabalhando no meu escritório em casa, adoro elefantes e eu sou realmente apaixonado com PHP, como vocês podem ver por essas fotos, né?
E no caso, por exemplo, adoro café, né, também. Enfim. Continuando. Item número 1 do meu currículo, criador do Corcel. Alguém aqui conhece o Corcel? Uma pessoa, show. E que no caso é meu amigo, sabe, antes já tinha pego e tinha combinado com ele, enfim. Mas ótimo, porque é isso aí que eu quero pegar hoje exatamente e mostrar para vocês. Sou organizador do PHPMG, né, etc, etc. Hoje, por exemplo, trabalho com Laravel, mestrado, pós-MBA, bacharelado, Zen Certified Engineer, sabe? Gosto, né, de pegar e estudar tudo. Mas isso aqui não quer dizer nada, porque é isso aqui que realmente fez grande diferença na minha vida, que é o open source. Quando a gente fala de open source, a gente pensa de coisas, tipo assim, grandes. A gente pensa, sabe, de um Linux, a gente pensa, sabe, um PHP, de um Laravel, né, que são coisas que a gente acha que dá dinheiro. Né? Só que, geralmente, o open source não te dá dinheiro, ele te dá valor. E com esse valor, você consegue o dinheiro. Tá? Eu acho, pelo menos, que é muito raro, né, você ter alguma coisa, por exemplo, open source, que seja, por exemplo, pequena, e que você consegue ter algum lucro em cima daquilo. Né? Que existe, mas é sempre em cima de algum produto que foi criado em cima e você vende em forma de serviço, uma consultoria, algo assim. Quando a gente começa a fazer investimento em open source, é tudo questão de um processo. E se é processo, ele começa de alguma forma, concorda? E ele, por exemplo, se desenvolve de alguma forma também. Existe uma frase que o meu pai fala muito, que é, só ganha na Mega Sena quem joga. Gente, pode ser a frase mais ridícula, né, que você escuta assim, e fala assim, poxa, óbvio, né? Mas olha só o que né, no caso, que está falando. A gente fala muito de, por exemplo, sorte, né? Fulano teve sorte, fulano é cagão e tal. Aí, só que, como que a sorte vai existir? Por exemplo, num jogo de Mega Sena, se você não jogou, sabe? Você tem costume de jogar os 6 números. Chegou, sabe, lá naquela rodada você não jogou e o seu número foi sorteado. Você vai pegar e suicidar, né? Então, a gente precisa de estar, sabe, tipo assim, preparado para oportunidades que vão aparecendo nas nossas vidas, tá? E assim que aconteceu comigo. Tudo começou lá atrás, por exemplo, o meu processo não é um processo de 15 anos, 10 anos, começou há 5 anos atrás. Tá? Por exemplo, em 2013. Nesse ano, eu ainda estava na minha agência de publicidade, né, no caso, de publicidade. Está vendo que existe hora que agarra, assim, né? A agência de publicidade. E a gente trabalhava muito com o WordPress. Sabe, não vou entrar no mérito, né, por exemplo, WordPress, porque ou você ama ou você odeia. Eu amo e odeio. E a gente tinha acabado de começar a usar Laravel, na versão 3. Isso foi final de 2012 para o começo de 2013. E aí, lá na agência tinha aparecido um grande, sabe, caso tipo assim, cliente, a crise, né, já estava ali. A gente falou, esse cliente a gente, né, tem que pegar de qualquer jeito e tal. E era, vamos dizer, tipo assim, um grupo por exemplo, de escolas na América do Sul. Eles tinham escolas aqui no Brasil, Argentina e Uruguai. E tinha muita gente, sabe, que era como se fosse um portal de notícias, vamos falar assim, relacionadas à parte de educação. E muita gente colocava conteúdo, sabe, principalmente, tipo assim, jornalistas, sabe, gerenciadores, né, de conteúdo, de modo geral. E a gente, no caso, a gente tinha sido selecionado para desenvolver um novo portal de notícias. Era uma responsabilidade cabeluda, para não falar outra coisa. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, vou pegar e vou colocar isso tudo no Laravel, que Laravel que é agora, né, está começando aquela coisa, né, toda, enfim. E aí eu fui parar para pensar assim, cara, que responsabilidade que vai ser, no caso, eu, porque, por exemplo, nessa época ainda eu era o único dev que tinha. Era, na verdade, eu na parte de web e um outro sócio na parte de rádio e TV. E aí você pensa, tinha gente da Argentina, do Uruguai e aqui do Brasil. Eu não falo espanhol. Como que eu ia, sabe? Por exemplo, chegar para um jornalista argentino e falar, olha, você usava antes assim, agora usa assado. Porque eles já usavam WordPress. E eu queria ficar livre disso, que o código estava chuchu.
Então, eu comecei a pegar, pensar. Até que eu pensei numa coisa. O WordPress, quando você acessa, vamos dizer, tipo assim, o painel, você coloca as coisas lá e elas vão ser salvas onde? No banco, não é? Então, o que eu falei? Pô, deixa o pessoal usando, por exemplo, o WordPress do jeito que é hoje. Sabe, eu não vou precisar de conversar em espanhol com ninguém, porque eles já usam. E eu vou criar uma aplicação por exemplo, do lado de cá, que vai ser em Laravel, que eu vou consultar os dados do banco. Exatamente, diretamente do banco. Então, entre aspas, eu ia usar somente vamos dizer, tipo, o painel por exemplo, do WordPress. Não ia usar absolutamente mais nada. Tema, isso tudo ficaria, no caso, na parte do Laravel. E aí, eu criei vamos dizer, por exemplo, 2 classezinhas, porque, na verdade, por exemplo, para quem conhece WordPress, tudo é post. Por exemplo, post é post, página é post, minha mãe é post, meu pai é post, todo mundo é post. E, então, com uma classe post, eu consegui resolver uma infinidade de coisas, porque era um site de notícias, concorda? Então era post. Por quê? Notícia é post, né? Tudo bem. Aí, isso que foi feito, isso foi, no caso, tipo assim, produção, em questão de pouco tempo, meses. E até que se passaram aí uns 5, 6, no caso, meses, e eu falei, poxa, muita gente, sabe, deve de passar por exatamente esse tipo de problema que eu estava passando. E aí foi quando eu falei assim, pô, eu vou pegar por exemplo, essas duas classes, e vou criar um pacote no Composer. E aí eu pus, em 16 de junho, eu criei o Corcel. Todo mundo fala, por que você escolheu o nome Corcel? Eu não lembro. Eu sei que sabe que eu tinha um domínio lá, corcel.org, e eu falei, você quer saber? Também não sei por que, quem sabe que eu fiz registro do Corcel, .org. Eu não sou, sabe, por exemplo, ligado a carro e tal, mas eu tinha. E beleza. E aí, cara, eu falei, como que eu crio um pacote do Composer? E eu não sabia, porque tinha muita, vamos dizer, muito pouca informação sobre isso. E eu fui pegando, fui caçando. Olha, com toda sinceridade, por exemplo, 5 anos atrás, eu não tinha a mínima ideia de como é que mexia com, por exemplo, com GitHub, sabe? Assumo isso, não tem problema. Eu não tinha a mínima noção como que funcionava, por exemplo, um pull request. O cara pegava o negócio, dava fork, fork é garfo, que merda é essa? Como que se, sabe, usava Composer, sabe? Eu não sabia. Muito menos o package. E principalmente no caso, também, por exemplo, os codes tiles, tal, SPSR, aquela coisa toda. Então eu custei, mas eu consegui criar. Tanto que a primeira vez eu criei errado. Aí, sabe, eu peguei e me fundi, porque eu tive que pegar, pagar e fazer tudo de novo, mas enfim, eu peguei e aprendi. E eu pus um artigo no meu blog, na mesma época, que hoje, 5 anos se passaram, e hoje ele é responsável por quase 70% do tráfego que eu tenho no blog. Só esse post, ele, no caso, dá aí cerca de 4 a 5 mil views por mês. Se você chegar lá, por exemplo, no Google, How to Create a Composer Package, vai pegar e vai aparecer esse post, primeiro, segundo lugar. Então, dica número 1 de hoje aqui, compartilhe sempre aquilo que você aprendeu. Por que eu falo isso? A gente, às vezes, acha que, mas já existe muita coisa escrita sobre isso na web. Só que a forma como que você aprendeu, a forma como que você explica, é só você que pode fazer. Entendeu? E isso pode fazer diferença muito na vida de uma pessoa. Fazer muita diferença na vida de uma pessoa. Por exemplo, quantas vezes você quer, por exemplo, você quer aprender sobre o assunto X. Você entra lá no Google, digita X, abre um post, você lê aquilo, é um russo para você não entende nada. Aí você pega o outro. Aí você começou a pegar, tal, a entender. Aí você lê um artigo e fala assim, explicou tudo que eu precisava. Entendeu? Então, se esse cara não tivesse escrito isso, você não ia ter pego e ter sacado aquela ideia do projeto. Tá? Isso aqui é o único slide que vai ter código e é o único slide que eu vou mostrar o que o Corcel
faz, entre aspas. É muito mais do que isso hoje. Mas ele é, na verdade, uma série de classes. Por exemplo, quais pessoas que usam, por exemplo, Laravel aqui já tem alguma experiência com Laravel? Ok. Uau, caraca. Se fosse assim com o Corcel, hein, que do caramba que ia ser, né? Enfim, então é uma série de models que possui uma série de relacionamentos mapeados, de acordo com o banco de dados, com a estrutura do banco de dados que o WordPress usa, que é a mesma coisa. Por exemplo, antes eu tinha falado que tudo é post, né? Então, a estrutura do banco, ela é quase sempre, no caso, por exemplo, a mesma. A forma como são feitos os relacionamentos, geralmente é exatamente tudo igual. Então, é uma série de classes com relacionamentos. Então, por exemplo, você pega um determinado post, você pega todos, por exemplo, os comentários daquele post, você pega o primeiro comentário, quem que foi, né? E no caso, por exemplo, o e-mail do cara. E aí você vai, né, fazendo uma macarronada aí, tudo aí, e você consegue fazer muita coisa somente com classes. Só que tudo começa pequeno. E tudo começa do começo. Óbvio, mas é verdade. Esse aqui era a classe post do Corcel. Olha que tiquitinho de coisinha aqui, ó. Sendo que isso aqui, ó, eu acho que, no caso, já era do Laravel já. Eu pus, eu acho que essa linha e essa linha. Isso aqui foi o primeiro commit do Corcel. Então, era uma classezinha pequena. Tinha uma outra, que era, por exemplo, para a parte de custom fields, né? Mas, tipo, era muito simples, assim. E eu fiz por colocar, né? Porque eu achei que, se uma pessoa no mundo, né, por exemplo, usasse aquilo, eu já ia me sentir, sabe, tipo assim, fodão. Enfim, né, por exemplo, se passaram 2013, 14, 15, eu fui colocando mais uma classezinha aqui, uma classe ali, um relacionamento aqui, etc. e tudo. Até que chegou janeiro de 2016. Um primo me chama no Slack de manhã, falou assim, cara, você está famosinho. Eu falei assim, famosinho por quê, cara? O Corcel saiu no Laravel News, né? Por exemplo, no caso, para quem conhece, por exemplo, Laravel sabe do poder que o Laravel News é. E é muita gente que usa isso, é muita gente que assina, é na verdade uma newsletter que, sabe, é gente pra caramba que usa isso. E aí eu fui lá ver e tal, e falava de ferramentas que colocavam o WordPress junto com Laravel. E o Corcel era uma delas, ela estava em número 1 lá em cima. E aí aconteceu isso. Nessa época, eu tinha 270, por exemplo, estrelas no GitHub. O que eu, sabe, já considerava do caramba já. Porque, pô, né? Aí, cara, começou a pegar, subir. Essa foto é de, no caso, fevereiro desse ano. Ele estava com 1.673 estrelas. Ontem à noite ele estava com 1.969, quase 2K. Vamos entrar e vamos curtir que vai chegar. Então, aí, cara, começou um tanto, sabe, né, de coisa. Por exemplo, issue pra caramba. Claro que não esse número aqui, né? Eu fui lá no caso, né? No caso, tipo, peguei de tape para ficar um pouco mais legal. Uma cacetada, né, de issue, de pull request, e eu não sabia como é que, né, que fazia, sabe? Tipo assim, um code review, e eu ia, né, pegando, aprovava o negócio do nada e cagava tudo, sabe? E isso eu estou falando, por exemplo, agora, recente, no começo de 2016. E aí, cara, eu tive a ajuda de 11 países. Eu falei, cara, caramba isso aqui. Principalmente Índia, né? Vai ter desenvolvedor assim lá longe na Índia. Tem muita Índia aqui, vocês vão ver hoje. E aí, eu, sabe, não tinha experiência em inglês, assim, né? Aí eu tinha, né, que pegar e escrever em inglês e aquilo, né, foi muito, vamos dizer, maçante. Mas eu, pô, né, eu tinha que pegar e dar pelo menos uma resposta para os caras e tudo. Enfim, mas e aí, né? Tipo assim, ele foi, né, no caso, por exemplo, notícia, teve estrela pra caramba depois, mas como que ele pegou e realmente mudou a sua vida, assim, né? Uma semana, né, tinha se passado, a minha esposa descobre que estava grávida. E uma semana, no caso seguinte, eu recebo um e-mail de uma agência de publicidade de, por exemplo, Londres, que falava,
nós estamos usando Corcel. E eu falei, como é que é? Londres? Que doido, né, bicho, usando Corcel. Pô, você acha que é um carinha que foi fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas tinha uma agência usando. E eles criavam sites usando como, tipo assim, o painel WordPress e na parte da frente o Laravel. E aí ele falou assim, cara, nós vamos precisar de por exemplo, de um novo dev aqui. Você não quer ralar para a gente remoto, não? Eu falei, remoto? Como funciona isso? Era outra coisa também que eu não tinha a mínima noção. Só que, poxa, era muito difícil, né? Eu tinha, por exemplo, a minha agência lá, há muitos anos e tal, e eu ia pegar e chegar para o meu sócio e falar assim, tá bom, né? É isso aí, falou, um abraço para você, não ia ter como fazer isso. E eu tive que recusar a proposta. Com muita, sabe, tipo assim, dor no coração, né? Eu tive que pegar e, sabe, recusar. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, até que eu peguei, sabe, um dia, por exemplo, cheguei em casa e eu disse para minha esposa, falei assim, amor, eu quero trabalhar em casa. Aí ela olhou para mim, assim, falou assim, Herbalife ou Rinodê? Aí eu falei, não é isso. Era tudo muito novo, entende? Eu não sabia o que era trabalho remoto, ela, idem, sabe? Ela não é da área. Então, assim, e cara, aquilo ficou muitos dias, até que chegou uma hora que eu tinha que pegar e conversar com ela, né? Falei assim, pô, vamos, né, pegar e vamos sentar e vamos conversar. Aí ela disse assim para mim, sabe, por exemplo, você está feliz? Eu falei assim, sinceramente, não. Você tinha vontade, né, de pegar e de sair da sua empresa? Eu falei, tinha. Aí ela virou para mim e falou assim, então sai. Eu falei, você ficou louca? Sabe, você acabou de descobrir que está, né, por exemplo, está grávida. Você acabou de perder emprego. Como é que eu vou pagar a escola do menino, né, por exemplo, escola particular e tal? Aí ela falou uma coisa, cara, que me deu um soco na cara, assim, quase. Ela falou assim, vai estudar na escola pública. E aí eu falei, cara, ela está junto comigo, concorda? Então, tipo, aí eu cheguei a uma simples conclusão, de que eu era mundão. E que eu não, sabe, eu não tinha coragem, né, de pegar e de mudar. Sendo que ela estava ali junto comigo, e falou assim, você quer sair? Sai. Ah, mas e se, sabe, se eu não conseguir dinheiro? Nós vamos viver com o que você pegar e você conseguir. E aí, cara, eu sei que foi um processo de meses ainda, muita conversa, aquela coisa toda, e ela sempre, você vai sair, tem que colocar uma data final, senão você não vai sair e tal. Aí você me pergunta, por que eu trabalho, né, por exemplo, remoto? Porque aquilo me convenceu. Aquilo me disse assim, pô, que coisa do caramba isso aqui, sabe? Você pegar, né, ficar de casa, por exemplo, meu filho vai nascer, eu vou ainda, né, pegar e vou ficar em casa, aquela coisa toda, né, trabalhar para uma empresa de fora, né, falando inglês, que eu não falava ainda assim e tal. Ok. E a gente tinha um plano, sabe, de sair do país, que ainda possui, ele está em fase, né, de desenvolvimento, porque quando se tem criança é tudo muito mais difícil, né, quem tem sabe. E eu queria trabalhar de casa de pijama, eu achava que era assim, né, e tal, mas essa aqui é a realidade do trabalho remoto, né, como os meus amigos me veem, como os meus pais me veem, como meu chefe me vê na câmera e como eu realmente sou, eu sou bonitinho da cintura para cima, o resto, sabe, é chinelo com meia, aquela coisa toda. E aí, né, se passaram meses, né, igual eu tinha comentado com vocês, até que eu peguei e saí da empresa. Vendi minha parte para o meu ex-sócio e comecei a procurar trabalho remoto, porque aquela vaga lá atrás não tinha mais. E aí, cara, que sufoco, sabe? Você assim, eu tenho 4 meses ou 5 meses que meu filho vai nascer. E eu estou desempregado. Cara, eu mandava currículo para tudo quanto é lugar. Sabe? Até vaga de suporte eu peguei e mandei. E eu estava desesperado. E tinha uma coisa que acontecia, que aquilo me deixava angustiado. Eu te falo que em questão de 2 semanas, eu devo ter, sabe, aplicado para 50 vagas, coisas assim. Eu estava realmente desesperado. E eu não tinha retorno de ninguém, sabe? Nem para falar assim, você é ruim, sabe? Eu não quero você.
eu não tinha retorno. E aí eu comecei a ver uma coisa que estava errada no meu currículo. Eu sempre fui uma pessoa, sabe, que antes, no passado, valorizava muito, por exemplo, títulos. Sabe? Você sabe, né, que eu gosto de pegar e estudar, tenho mestrado, faço, né, por exemplo, enfim. E eu achava que aquilo era o que iria mudar a minha vida. Eu aqui não estou, sabe, no caso, não estou, né, falando que faculdade é ruim, não estou falando isso. Mas na nossa área tem coisas que são muito mais importantes do que isso. E eu não tinha essa noção, sabe? Eu tinha um certo, vamos dizer, tipo esse preconceito, vamos falar. Não pré-conceito, exatamente como é a palavra. E aí eu fui, né, começando a pegar, tipo, a conversar, e eu cheguei numa, vamos dizer, numa matemática que era a seguinte. Para cada vaga, tinha aí entre, por exemplo, 300 e 500 pessoas se candidatando naquela vaga. É gente para encardir, cara. Sabe? Por exemplo, hoje aqui, né, por exemplo, você vai numa vaga na empresa X, você está concorrendo com 5 pessoas, com 7, com 10. Aqui eram até 500. E eles faziam um tipo de um filtro, sabe, inicial, que iam chegar por exemplo, de 10 a 15. Então, era muita gente que os caras nem pegavam e respondiam. E, então, eu sempre pensava, como que eu vou ficar entre os 10, entre os 15, para eu começar a participar do processo de seleção? Porque isso aqui vai pegando, tipo, depois de 15, passa para 11, passa para 8, até que no final chegam 2 pessoas, eles fazem uma oferta, né, para essas 2 pessoas. Como que é o processo? Você faz uma entrevista inicial, aí eles te passam, né, por exemplo, alguma coisa, né, para você fazer, coisa simples. Aí você faz mais umas 2, né, por exemplo, umas 2 entrevistas e tal. Só que a questão aqui não era se eu sabia fazer. Era que eu tinha que dar chance para o cara falar assim, oh, você vai participar do processo de seleção. Coisa que eu não estava, né, pegando e conseguindo. Até que eu recebi uma resposta, que foi o seguinte, o cara falou assim, oi, Júnior, você, por exemplo, realmente, sabe, definitivamente me convenceu com o Corcel. E ele não era o, sabe, tipo esse o primeiro item, né, no meu currículo, né, etc e tal. E aí coincidentemente, eu não fui trabalhar para esse cara porque eu não passei no processo de seleção. Então, a gente escuta muitos, vamos dizer, tipo assim, nãos, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu recebi muitos, simplesmente dezenas. E aí eu cheguei numa conclusão, falei assim, pô, mano, a parada é open source. É isso que eu tenho que pôr em número 1 no meu currículo. Então eu ia passar e-mail para alguém e falei, oi, eu sou o Júnior, eu criei o Corcel. O cara, o que é Corcel? Só que, pô, o cara pensava assim, né, eu criei o Corcel, o que é Corcel? Deixa eu ver o que é. E chegava no Corcel e via código, o que eu sabia fazer, etc, etc, etc. E aí eu comecei a ter os feedbacks, né? Por exemplo, pessoas começaram a pelo menos falar assim, olha, não vamos continuar com você, né? Você parece ser um ótimo candidato, mas a gente sabe, por exemplo, já pegou e já preencheu a vaga, coisas do tipo. E até que chegou o dia que eu fui fazer minha primeira entrevista. Entrevista em inglês. Agora, eu tenho certeza, sabe, que quase todos aqui, quase, porque tem uns que são pica, quase todos iam ficar assim, pô, velho, minha primeira entrevista em inglês, eu vou suar em inglês, aquela coisa toda, que é a coisa mais normal do mundo. Agora, imagina você que é gago. Bicho, aquilo era um parto para mim. Um parto. E aí, o gago passa por muita desconfiança, cara. Vocês acham que não, mas é verdade. Existe o gago mudo, que sou eu, que é o que vai falar uma palavra que não sai. Então, você simplesmente para de falar. Eu vou... E aquilo não sai. Existem outros, né, no caso, por exemplo, o gago metralhadora, que é o...
O cara que está do outro lado ainda fica... Vai falar? Não vai? Não vai? Agora, quando você para de falar, o cara acha que você não sabe. E principalmente inglês, pô, porque não é a minha língua nativa. Eu ia falar alguma coisa e parava, o cara ficava assim, na cara. Acontecia, então era difícil. E eu tinha, cara, pavor de conversar em inglês com o indiano. Todo mundo falava indiano, inglês é toda avacaiada, não sei o que e tal. E aí eu falava assim, pô, não é possível, né, que a minha primeira entrevista vai ser com o indiano. Aí, né, peguei e recebi e-mail lá, Júnior, parabéns, você foi selecionado, você vai, né, tipo, pegar e vai participar do nosso processo de seleção, tudo. E eu, caraca, que doido. Né, por exemplo, sua primeira entrevista será com o Raj. Eu falei, Raj, caminho das Índias. Cara, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, é indiano. Aí eu falei, não é possível, sabe, que eu vou ter essa sorte cabulosa. E eu fui lá, fui na mesma hora, fui lá, peguei e pesquisei no Google Raj, o nome do cara, a empresa que trabalhava e o Twitter do cara. E o cara era indiano, mano. E ainda gostava de Java. E aí eu falei, isso não vai dar certo, cara. E eu, né, falei, pô, primeira entrevista com indiano, aquela coisa toda. Enfim, ela tinha que acontecer, né, de alguma forma. Na hora que a luzinha, né, por exemplo, da câmera acende, bicho, você trava, você, putz, é agora. Aí você fica dando aquele sorriso sacana. Ai. Enfim, uma lição. Não tente nunca ser perfeito em inglês. Eu era assim, sabe? Eu, né, sempre achava que tinha que falar com aquele sotaque americano. E um caso aconteceu comigo nessa entrevista com esse cara. Eu, né, com meu ar americanizado, Hi, how are you? E o cara vira e, Hi Junior, how are you? I would like to ask you some questions about your experience. Eu só tinha entendido questions e experience. Mas eu consegui entender. Concorda? E aí eu falei, pô, ele quer me fazer perguntas sobre a minha experiência. Ok. O primeiro passo foi dado. Um outro caso que é bacana, quando eu, conheci muita gente do PHP lá na Argentina, na PHP Conference da Argentina em 2014. Eu tive a chance de ter contato com pessoas que falavam inglês, por causa que as palestras eram todas em inglês, sabe? Não era espanhol, até que se fosse eu não tinha ido. Mas, aí eu era, essa época, isso foi há 4 anos atrás, eu achava, né, que o cara tinha que ser perfeito em inglês, falar o inglês e tal, aquela coisa toda. Né? Tipo, no caso, por exemplo, existe um cara que faz cirurgia plástica aí, que ele fala um português americanizado, e eu achava que eu tinha que ser perfeito. Até que eu vi um cara que tinha ido junto comigo na viagem, e ele falava o inglês lá, sabe? Tipo assim, por exemplo, Índia. E ele chegou para um cara da Magento, e o cara pegou conversando aquele inglês, e eu falei, caraca, velho, eu que estou perdendo. Ele está conversando com o cara, né? Está fazendo contato, amizade, e eu aqui cagando de medo de falar. Então, vamos pegar e vamos parar com essa de que ainda não é a hora, eu acho que eu não sei, de falar. A gente nunca vai estar 100% preparado para alguma coisa. E isso por exemplo, um caso, Moody recentemente, no mês passado, falou exatamente sobre isso. Que ele fala inglês quase que 24 horas por dia e ainda não sabe quando usar on, in ou at. E ele acha que nunca vai saber. E ele está mais que certo. Mas ele está falando, cara. Sabe? Então, o erro está muito na gente, de achar que a gente não vai dar conta, isso, etc. E tal. Aí eu participei de vários processos, entrevistas, e eu fui adquirindo experiência e principalmente confiança. A hora que a luzinha, né, da câmera ficava acesa, eu já estava careca de saber o que eu tinha que pegar e fazer. E a gente sempre vai pegando e vai,
aprendendo com os nossos erros. Aí eu acho que eu errei aqui, eu vou pegar agora e vou fazer de uma forma, né, assim assado, e aí vai. Eu sempre tinha a mania, né, no caso de pegar, sabe, de tirar, tipo assim, no caso, tipo assim, os prints, né, de algumas entrevistas. Tinha entrevista com um cara, com dois caras, Skype, Hangouts, sabe, de Appearin, Zoom, entrevista com 5, 6 caras que eu cagava de medo, aquele tanto de cara fazendo um tanto de, né, pergunta para mim. Enfim. Até que deu certo. E foi por causa do open source. Eu fiz uma entrevista, que eu fui conhecer o cara, que é a empresa que eu estou hoje trabalhando. E ele falou assim, cara, gostei, né, de você, não vou te passar teste, porque eu vi o Corcel. E a gente precisa de uma pessoa para trabalhar com Laravel. Então, você está falando, né, eu estou pegando e estou vendo ali que você sabe mexer com Laravel. Um item aqui. O open source ainda é um grande diferencial. Eu já estou quase que acabando já de palestra. O open source ainda é um grande diferencial na carreira de qualquer um. Vai chegar uma hora que não vai ser. Mas ele ainda é. Porque tem muita gente ainda, sabe, que não tem nem conta em GitHub, sabe? Não critico, óbvio. Mas ainda é um grande diferencial. E uma coisa, a gente tem que usar e abusar do open source. O que eu estou querendo dizer com isso? Se é uma vaga de Laravel, o que você tem, sabe, por exemplo, no seu GitHub de alguma coisa, né, que você fez, que você pegou, tipo assim, contribuiu, no caso, em Laravel, saca? Se é uma vaga, por exemplo, de teste, o que você tem de teste no seu GitHub? Tá? Então, ali, eu acho que é um grande diferencial que a gente ainda sai na frente dos outros, que é o quê? Quando o cara viu o seu currículo ali, ele, no caso, ele sabe, já vai ter a chance de ver como você faz as coisas. Você não vai ter que começar um processo, fazer teste, mexer no projetinho. Ele já vai estar enxergando ali, pelo menos um pouquinho do seu código, como você escreve. O open source, então, é uma forma de, no caso, de mostrar aquilo que você realmente sabe fazer. Tá? E isso não vale só para o trabalho remoto, vale para qualquer vaga de emprego. Porque, como eu disse antes, por exemplo, existe eu e um outro. Eu fui fazer uma entrevista no cara, o outro idem. Só que quando eu fui, o cara já viu como que eu escrevo código. Coisa que o outro, ele só vai ver quando fazer o teste com ele. Tá bom? 2, invista no seu marketing pessoal. Tá? Quantas vezes você já se pesquisou no Google? Cara, muitas vezes a gente fala assim, nunca. Porque é isso que eles vão fazer. Né? Eles vão pegar o seu nome e aí, tipo, o que aparece? Por exemplo, Facebook, sabe, um LinkedIn ruim, né, que você não acessa tem 1 ano. Então, vamos nos colocar no lado de lá. O que eles vão pegar e vão fazer para pesquisar de você? Sobre você, no caso. E uma coisa que eu falo é que você pode ser foda, mas você tem que se parecer foda. Porque isso faz toda a diferença. É exatamente por conta disso que tem muita gente que acha, sabe, que as pessoas que estão do lado de cá, no palco, vamos falar assim, a gente é foda, no caso. A Juliana disse isso, exatamente, que tem muita gente que acha que as pessoas que palestram, né, que mexem com eventos, tudo, é automagicamente foda, tecnicamente falando. E não quer dizer isso. Ontem aqui no painel, a gente falou exatamente isso, que tem muitas, sabe, as horas, vezes, né, que custou para sair, então usei outra palavra, que a gente não sabe do que nós vamos falar. E é uma forma que tem, sabe, de pegar e de estudar aquilo. Ninguém aqui tem que ser expert no assunto para pegar e para palestrar. Então, isso aí, né, de que todo mundo que está do lado de cá sabe muito, é mentira. Mentira, mentira, mentira. Não tem diferença nenhuma entre estar aqui ou estar aí. Outro ponto. Explore suas fraquezas com o open source.
Eu, até ano passado, eu que tenho 14 anos de PHP, eu tenho a cara lavada de falar que no ano passado eu não sabia mexer com teste. Eu não sabia, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu sei que tem muita gente que fala, você sabe mexer com teste? Sei, mas no fundo está assim, não sei porra nenhuma. Acontece, cara, porque você vai ser, eu não vou falar que eu não sei, não o que o cara, né, vai pegar e vai pensar de mim. E ano passado, no começo do ano passado, eu falei assim, eu vou colocar, sabe, por exemplo, teste no Corcel. Porque a minha, é a forma, né, que eu tenho de pegar e de aprender teste. E eu pus, sabe, teste, o negócio foi ficando tão do caramba, que eu falei assim, cara, eu vou reescrever essa merda toda. Porque, pô, não é nada, já tinham 4 anos, né, que tinha lançado, né, Corcel, eu só fui fazendo, tipo, esses bug, né, fixes e tal. E aí, no caso, eu peguei e lancei o Corcel 2. No caso, faz até uma analogia com o carro, Corcel 2, para quem é velho sabe. E aí, hoje, ele tem 70%, sabe, de cobertura de testes. Ou seja, não é também 100%, sabe? Ninguém é perfeito. Sabe? Tem muita coisa ainda que precisa de ser feita, tem muita coisa que precisa de ser feita. Tá? Mas foi a chance que eu tinha de falar assim, olha, fulano, você vai pegar, né, você quer ver o meu currículo, tal, aqui, ó, eu tenho esse projeto Corcel e eu sei mexer com teste, tá vendo? Foi por causa disso que eu fiz um freela para a Holanda no segundo semestre de 2017. Porque eles queriam alguém que sabia mexer com testes, e eles falaram, o Corcel está todo com teste, então você sabe. Não fizeram teste, não fizeram nada. Então, use e abuse do open source para você mostrar para as pessoas que estão do lado de lá o que você sabe fazer de verdade. Aí eu faço uma seguinte pergunta. E se eu não tivesse publicado o Corcel em junho de 2013? Porque foi uma decisão assim, concorda? Eu vou pegar, vou, né, colocar o Corcel, se alguém quiser usar, se uma pessoa, né, quisesse usar, já ia ser ótimo. Com certeza, eu não estaria trabalhando de casa, eu ia estar com a minha agência até hoje, e eu não estaria aqui hoje pegando e falando com vocês. Tá? Enfim. Aí me perguntam, foi sorte? Cagada? Né, no caso, você viu que eu pus o emoji, né, para não ter problema depois. Eu enxergo como chance. Eu tive chances, sabe, com Laravel News, com o cara, sabe, dessa agência de Londres. E se eu não tivesse algo ali, eu não tinha sido citado no Laravel News. E eu nunca ia saber disso, porque, né, a gente não sabe o que está para vir na nossa vida. Uma coisa que eu falo, é quase o último slide, eu acho. O mais difícil é você começar. Comece, não tenha medo, sabe, de começar pequeno. Se você for ficar esperando o seu projeto estar 100%, né, para você pegar, sabe, você pegar e você lançar, você nunca vai lançar o seu projeto. Comece com ele errado. Quanto mais errado tiver, mais chance você vai ter de gente para contribuir com ele. Arrumar isso aqui que está errado, isso aqui que não pegou, sabe, não deu certo, não funcionou. Entendeu? Então, comece o quanto antes. O não você sempre tem. Você já nasce com ele. Se você correr atrás, o máximo que você vai conseguir são outros nãos. Mas enfia uma coisa na cabeça, cara. Não. Chega uma hora que o sim vai dar certo. Ele vai bater na sua porta e vai chegar. Você pode acreditar que não, mas uma hora o sim chega. Mas ele só chega se você começar. Experiência se adquire fazendo, faça. Leia livros, sim, mas coloque a mão na massa o quanto antes. Mostre aquilo, né, que você leu, ou alguma forma diferente, né, de se pegar, sabe, de se fazer aquilo. Experiência se adquire fazendo, e não existe como, sabe? Você pode fazer uma faculdade, um mestrado, né, um doutorado, tal. O que conta no fritar dos ovos é você sabe realmente fazer aquilo ou não. Eu sou mestre em ciência da informação. Beleza, eu sou mestre de obras, sei lá. Que diferença faz, cara? Sabe? Nenhuma. Título na nossa área não conta muito. Existem casos que sim, dependendo, né, da, por exemplo, ocupação, etc. e tal. Resumindo tudo, a palestra toda, jogue na Mega Sena.
Mega Sena. Se a sorte bater na sua porta, você pelo menos vai ter os seus 6 números lá que foram julgados e corre o risco de se dar bem na vida. É isso. Muito obrigado. Fiquem à vontade para fazer perguntas. E é isso. Só levantar a mão aí e eu levo o microfone. Bom dia. Bom dia. Tem uma pergunta. Eu também tenho muito interesse em entrar em open source e é sempre aquele problema que você falou do início. Como que eu posso começar? No caso, você falou do inglês, né? Mas também serve para o open source. Eu já comecei, tentei entrar ali, fazer algumas coisas, igual, acho que foi o outro menino falou ontem também. E qual que é a dica que você dá para a pessoa, pelo menos ter uma chance assim, uma oportunidade e gostar de open source e essas coisas? Gostar. Eu acho assim, sabe, você tem que pegar... Sim, pois não. Desculpa cortar. Sempre nos eventos a galera pergunta para mim, eu sempre motivo a galera tipo começar a fazer open source e todo mundo fala, você fala de uma maneira muito fácil, é simples começar a contribuir. E aproveitando a sua pergunta e também fazendo um gatilho, quais foram os principais problemas de quando você começou a colocar o código no GitHub? Porque sempre a gente fala, galera, é só começar. Não, mas você falou que você fala é muito fácil começar lá e publicar um código e começar a fazer. Tipo, quando você começou a colocar o código, naqueles momentos que a galera começou a fazer as perguntas difíceis, naquele momento que você começou a entender tipo, como é que era fazer um pull request ou não, quando o código começou a quebrar, como você falou, tipo, no início, tipo, a parte que a gente fala que é tão simples, onde você viu que era simples de fato, porque realmente é muito simples, a galera pensa que não é. Né? Então, tipo, nesses eu vou responder por exemplo, as 2 perguntas de uma vez só, eu acho. Tipo, para quem está começando, não é simples, sabe? Tudo que você vai começar, que você nunca fez na vida, rola um medo, sabe? Um receio e tal. E eu era assim, sabe? Eu nunca tinha tido nada no GitHub, até o Corcel. E eu não sabia como é que fazia pull request, eu não sabia como é que fazia code review, eu não sabia nada disso. Só que existe algo que você vai precisar de aprender aquilo. Por quê? Porque agora já tem gente te perguntando, saca? Eu acho que essa que é a chave principal, porque você fala assim, eu tenho que mexer com GitHub, eu tenho que saber como é que mexe com pull request, code review. Aí daqui uma semana, eu tenho que mexer com GitHub, eu tenho que saber como mexe com pull request, code review e tal. Daqui um mês, eu tenho que saber mexer com GitHub e blá, 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 blá. Agora, quando, sabe, chegam perguntas, para você de um cara que é da Rússia, de um cara que é da China, e etc, etc, você fala assim, cara, eu tenho que saber isso hoje. Porque se ficar uma semana, 2 ali, o cara vai começar a pegar e a me xingar, entre aspas, que acho que existe uma certa cobrança, assim, Pô, passei a mensagem, o cara não pega e não responde e tal. Então, eu acho que o fato de começar te força a aprender. É exatamente quando eu tinha falado antes, que sabe, você vai dar uma palestra de um assunto que você não sabe. Se você for ficar esperando uma hora livre na sua agenda para você ler sobre aquilo, você nunca vai ler, cara. Agora, sabe, por exemplo, hoje por exemplo, no caso, no sábado. E aí, você, 4 dias antes, você fala assim, eu tenho que começar minha palestra, porque eu não sei sobre aquele assunto ainda, entendeu? Então, assim, é aí que você vai correr atrás. Então, eu acho que é como se fosse um chefe na sua orelha ali, olha, você tem que saber agora, sacou? Eu acho que é isso, sabe? Não sei se, se pegou e se eu peguei e respondi legal. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu amo isso aqui, ó. Sabe? Eu amo tanto que eu fiz umas, no caso, para mim, que eu vou dar para 4 pessoas que perguntarem. Você foi uma,
sabe? Não sei né, se você gosta, se não gostar também, né? Mas enfim, e você também. Valeu, brother. Alguma outra pergunta? Aqui. Vai lá. Júnior, bom dia. Fala, Tudo Carlos. bom? Bom dia. Posso complementar o que você falou? do Sim, open source? pois não, à vontade. Se vocês acham que é difícil começar, é difícil parar, parece droga, tá? Só isso que eu queria falar. Você falou de parte técnica, você falou do inglês, eu achei bem bacana. Eu queria perguntar, e queria também dar meu testemunho. Em termos de soft skills, o que o Open Source te ensinou? Eu vou dizer por mim, a argumentação foi uma coisa que o Open Source me ensinou muito, porque você tem que argumentar contra o pull request, você tem que argumentar contra uma proposta. Sim, escrita, né? Então eu queria saber, em termos de soft skills, o que o Open Source te ensinou. Cara, eu não vou falar de baixo nível, assim, sabe, isso, aquilo. Mas eu arrisco dizer, sabe, que por mais que eu tenha 14 anos de PHP, o que eu sei hoje eu aprendi nos últimos 5. Sacou? Porque eu achava que sabia PHP. E tem muita gente que acha, né? Tem muita gente que chega no evento e fala, o cara está falando russo para mim. E isso rola, aconteceu, sabe, comigo. Então, assim, eu arrisco dizer, Caruso, que eu fiquei 9 anos parado no tempo, achando que eu sabia. Até a hora que eu vi que eu não sabia nada do ecossistema de modo geral. Não foi de uma soft skill específica, sabe? Mas, assim, sabe, de modo geral, assim, tudo que eu sei hoje, sabe, e a maneira como eu me enxergo como desenvolvedor, sabe, como profissional, eu adquiri nos últimos 5 anos. Ok? Não sei se foi respondido. Eu vou te dar uma coisinha depois aí. Oi. Você. Aqui. Cara, eu te conheci no WordCamp BH. Isso. Quando você apresentou o Corcel. E desde lá, né, você Foi já falava... 2015 ou 2016. E já tinha essa história da proposta em Londres que você já tinha recusado. Então foi 2016. Foi. Eu ainda não tinha saído da agência. Da agência. Você estava na agência ainda. Você estava na agência ainda. Acho que o WordCamp foi... março, bom, por aí, minha filha está com 1 ano e meio, minha esposa já estava grávida. Então, eu não sabia. Então, que acontece? E aí, naquele caso, tá, só um pouquinho de história antes da minha pergunta, né? Naquele caso, você me mostrou que você trabalhou que você estava com aquela proposta, tal, e eu comecei a falar, putz, cara, que legal, né? Tipo, eu trabalho com PHP, será que algum dia eu vou trabalhar fora, né? E há 3 meses atrás, eu recebi uma proposta, e nesse momento, eu lembrei da tua palestra, eu falei, cara... Que doido, cara. Eu vou. Eu vou ter coragem, porque assim, se ele teve a chance, eu também vou ter a chance e eu vou enfiar a cara, não posso ter medo. E eu fui, eu tô 3 meses trabalhando para uma empresa de Chicago, agora, full time home office, e cara, tá sendo, tipo, incrível. Deu um cagão. Muda a vida, cara. Deu um cagão no começo, porque eu falei assim, cara, e aí? Será que os caras não pagam direito, não sei o quê? Cara, procure. Vai no LinkedIn, procure pessoas. Eu achei brasileiros que estavam trabalhando lá, me deram referência, falaram, cara, a empresa é firme, vai no Love Mondays, vai no Glassdoor, tipo, procura internet, pesquisa e, perde o cagão e vai. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. Tô gostando muito, tipo, é fantástico. Parabéns. E foi por sua causa. Ué, que isso, cara? Por sua causa. Sim, você me incentivou. Não, você me incentivou e você foi, tipo assim, um guia nesse ponto. A outra coisa que, tipo, agora a pergunta mesmo em si é, de lá pra cá, né, um pouco você já falou, né, na palestra, o que o Corcel mudou a tua vida, né? Você acha, assim, que além de ter mudado o teu lado profissional, né, do teu lado profissional, tipo, de você conseguir essas oportunidades, as pessoas te verem, assim, o que mudou você, assim, como pessoa? Né? Porque você falou muito do lado profissional. Agora, o que mudou com você como pessoa ter feito o Corcel? Você acha que melhorou alguma coisa em você? Tipo, fez uma mudança, tipo, você falou assim, putz, cara, eu já sou melhor por causa do Corcel? Eu antes lia, por exemplo, livros e começava a pegar e a fazer. Hoje eu começo a fazer e depois eu vou ler livros. Por exemplo, as dúvidas vão pegando e vão, tipo, se aparecendo quando você começa a fazer. E quando você começa, você tem que ler sobre aquilo para você entender como que aquele conjunto todo funciona. Foi um pouco o que a Bot ontem, né, tinha falado, que é o quê? Você vai mexer com Docker, você não vai chegar e vai começar, né, mexer com Docker. Você, sim, né, você vai lá, você pega, baixa, né, Docker, instala, tudo usa. Mas comece a ler
o que está por trás daquilo. Então, eu antes lia muita teoria e eu começava a pegar e tipo, se aplicar à prática. E aí, quando eu colocava em prática, eu tinha dúvidas. E aí eu tinha que voltar na teoria. Concorda? Então, o que eu fiz? Pô, já vou começar direto fazendo. Então, isso realmente mudou na minha forma de aprender. Sabe? Que é o quê? Meter as caras primeiro. E, cara, não entendi nada. Procure artigo, leia. E eu sempre deixo a parte de livros, sabe? A literatura, de modo geral, eu deixo para me aprofundar, porque são coisas muito pequenininhas, um detalhezinho aqui que às vezes eu não sabia. É isso. Quem mais vai perguntar? Vou te dar... Sim? Tiago. No caso, deixa só ele te fazer a pergunta, eu passo para vocês, tá bom? Sim, por favor. Sim. Sim. De críticas. Bacana. Né, à disposição, né? Então, só completando, a gente tinha lá um ambiente assim puramente proprietário, né? O pessoal gosta de falar, não entro nessa polêmica do lado negro, né? E a gente, um grupo, né? Tinha um grupo de um apoio e a gente mudou todo o ambiente, passamos a usar tudo que tinha à disposição em termos de open source. Foi uma experiência de sucesso, mas assim, por questões de profissionais mesmo, eu saí dessa organização e falei assim, bom, vou alavancar a minha vida e tudo e vou de boa. E aí o que aconteceu? Para onde eu vim, eu fiquei aonde? No lado negro, né? Microsoft direto, tudo proprietário, tudo, e eu assim, bom, o que eu vou fazer aqui, cara, né? Vou começar a plantar alguma sementinha, né? Então, eu comecei a instalar meu desktopzinho lá, meu desktop Ubuntu, aí 1000 dificuldades para você instalar e tudo. Não pode, não sei o quê. Vou usar aqui de boa, assim, precisa de uma MySQLzinho, um PHP e tal. Não, tá bom, vou instalar no AMP mesmo, tá, vamos indo aí, tudo. E você vai comendo assim, pelas beiradas, até que eu fiquei um pouco desanimado, assim, vou mexer com o projeto. Eu já era gerente de projeto. E fiquei, assim, 5 anos mexendo só com o projeto. E passava as coisas, né, fazia lá no que queria. Até que surgiu uma proposta para mim dentro da organização de mudar de área e disse assim, tem um projeto aqui grande que é para você fazer, cara. E, assim, é você mais um testador e um cara para especificar. Aí, tá bom. Aí eu pensei assim, cara, vou desenvolver isso em quê, cara? Aqui, nesses ambientes aqui que eu... Não, vou meter as caras, vou PHPzão, aquilo que eu domino bem, né? Aí vem aquela história que você fala, não, eu acho que sei. Sim. E você sempre acha que sabe. Não, tem uma puta experiência e tal. Mas aí que está o começo, né? É achar que sabe. É isso. Aí você vê que você aí não você sabe. vai ver que, e, assim, eu arrisco a dizer que assim, tudo que você sabe hoje é aquilo que você aprendeu nos últimos 6 meses, cara. Porque a parada está muito violenta. Assim, as coisas estão mudando muito rapidamente. Tipo, por exemplo, assim, eu nunca mexi com Laravel, tinha ouvido falar, tinha mexido com Symfony. Aí eu vi que, cara, é super interessante. Quer dizer, vou meter a cabeça. Sim. Hoje saiu do evento aqui, baixar a PTQ get install e vamos de boa. Então, é assim, você tem que realmente encarar os desafios. E assim, eu estou com esse projeto há 8 meses, fazendo o código. Você nunca está sozinho, você sempre tem 1000 pessoas na comunidade para te ajudar e a coisa decolou. E hoje, o que acontece? O pessoal fala assim, cara, o teu projeto é o primeiro open source aqui, que realmente vai entrar em produção. Está entrando em produção agora. E você já sabe o que acontece? Já está vindo um segundo projeto em PHP aí, a gente vai te usar você como referência.
porque você abriu o caminho. Exato. Você foi encarou, entendeu? Então, assim, fui lá, o pessoal todo, não, cara, C#, direto, aqui não tem outra, não. Peraí, me dá uma chance. Se não der, tudo bem. Você reescreve, faz o que você quiser aí. É só começar. É só verdade. começar, cara. É assim, não tem essa de você achar que o desafio é maior do que você pode abraçar. Às vezes ele é, mas é assim que eu digo, pode dar errado? Sim, mas se você não tentar, você não jogou na Mega Sena. Isso é muito legal. Show de bola. Beleza, obrigado, parabéns. A última pergunta ali, que eu acho que já deu tempo, né, Russani? É que já deu tempo. Tá, no caso, por exemplo, é rápida ou não? Tá, pode falar. Desculpa, Russani, mas beleza. Tranquilo. Só repete a pergunta. Obrigado. Eu precisava de ouvir isso antes. Para, sei lá, abrir um pouco o meu mindset, desenvolver mais algum conhecimento. E, assim, isso foi muito construtivo para mim. Obrigada pela sua palestra, estou adorando. Muito obrigado você por ter vindo. Gente, até mais, obrigado. Bom evento para vocês aí. Obrigado.